Não, não. Aí assim, ó, tá aberto o nosso microfone. Fechou. Voltamos. Voltamos. Então, só testando, vocês estão ouvindo minha voz? Então, sim. Sim, perfeitamente. Estão me ouvindo legal? Sim. Ok. Então, vamos... Então, hoje a gente tem falado aqui sobre duas palavras, né, na teologia, que é cânon, canonicidade, e agora falamos de apócrifos. Então, lá, o cânon, só lembrando, é uma regra, né, a medição, é a análise de quais os livros compõem as escrituras. E, como nós falamos, a nossa Bíblia está baseada no cânon hebraico, ou seja, nos livros do cânon hebraico dos judeus, que eles chamam de Taná, é a Bíblia deles, e os livros do Novo Testamento são aqueles livros que eram lidos no primeiro século. Tá? E agora a gente está falando de um outro termo teológico, que seria apócrifo. E o que significa a palavra apócrifo? Em português seria escondidos, ocultos. São livros que contêm mistérios, que teoricamente teriam revelações que não estão nas escrituras. Então eles são utilizados para as pessoas basearem as suas crenças, as suas doutrinas. Como a gente falou, se juntar todos eles, dá 100 e alguma coisa, né? Não chega a 200 livros, e mesmo assim, né, eles podem ser ainda bem mais reduzidos. Tá? 7 desses livros estão na Bíblia Católica, mas nem todos. E aqui a gente não leu, né, todos eles, mas a gente mostra na tela, né, vários desses livros. Só para fazer alguns comentários, então vamos comentar um pouquinho dos apócrifos que estão lá, por exemplo, na Bíblia Católica. Né? Alguns deles são livros históricos, são livros que citam situações que aconteceram com o povo de Israel durante o período interbíblico, ou seja, depois de Malaquias, antes de Jesus. Então, os livros de Macabeus, eles vão contar uma época do Império Grego, onde a Grécia estava oprimindo o povo de Israel, e o que eles fizeram para tentar a sua independência, a sua liberdade. Esses livros nós não consideramos como inspirados, como regra de fé e prática, como a palavra de Deus.
até porque o próprio Macabeus não tinha essa visão acerca, o próprio escritor dos livros de Macabeus não tinha essa visão acerca do seu livro, né? Ele chega a citar no final de Segundo Macabeus que ele tinha dúvidas sobre o que ele escreveu, ele não tinha certeza, né? Porque ele fez uma pesquisa e o que ele ficou sabendo ele registrou e ele fala para os leitores, né, que se estava bom, então é porque ele se esforçou muito para isso. Mas se estava medíocre, foi o máximo que ele conseguiu fazer. Então, assim, ele mesmo põe em descrédito aquilo que ele escreve. Não só Macabeus, mas outros livros também têm algo semelhante. Aí reconhece que as profecias terminaram com os profetas, com os últimos profetas. Mas eles são livros históricos que a gente pode ler como a história, até porque algumas coisas que vão acontecer nesse livro comprovam, né, mostram que profecias de Daniel, por exemplo, e outras profecias se confirmaram. Tá? Mas a gente não tem eles como inspirados por Deus, apenas como história. Por exemplo, hoje em dia a gente vê peças teatrais, tem pregadores que trazem ilustração, né, John Henry Palharim, né, os pregadores do telhado, ilustrações do reino de Deus. Enfim, então, hoje, mesmo nas igrejas, são citados reportagens, são lidos poemas, frases que estejam em músicas, né, não necessariamente inspiradas por Deus, o que elogiam a Deus. Então, citar é uma coisa, considerar e incluir ele na lista dos livros inspirados por Deus é outra coisa. E só para dar um exemplo, no livro de Macabeus tem gente fazendo promessas, né, realizando, né, algum tipo de ação para tentar amenizar a situação do morto, né? E surge toda uma base para teorias de purgatório e oferta, né, para os mortos, acender velas para os mortos. E tem alguma coisa de feitiçaria também, porque tem instrução para espantar os demônios, teria que pegar os miolos, né, do interior de determinado animal e jogar no fogo para espantar demônio. Enfim, tem algumas histórias muito loucas que tem nesses livros, tá? Nesses 7 livros e também nos acréscimos que foram feitos no livro de Daniel, principalmente, né? Também tem algumas coisas bem estranhas. E a adição no livro de Esté seria, por exemplo, né, pelo que me recorda, a oração de Mardoqueu. Enfim, então tem esses acréscimos, mas a gente não considera eles no mesmo peso que as escrituras. E no caso dos livros apócrifos relacionados ao Novo Testamento, da mesma maneira tem muita coisa assombrosa, assim, porque eles tentam justificar aquilo que não está claro no Novo Testamento. Então surgem aí várias teorias, né, no decorrer dos séculos. Por exemplo, da infância de Jesus. E tem alguns livros que falam, né, que Jesus era um menino mau. Jesus era um menino e cheio de poder, como se ele fosse um superboy, né, o super-homem mais novo. Ele já, segundo esses livros, Jesus já tinha poder, né, para operar milagres desde a infância. E ali vai mostrar Jesus, por exemplo, quando algum garoto esbarrou nele, ele matava o garoto. Ou quando ele estava brincando, os garotos lá modelando, né, imagens do barro, né, de animais. Aí Jesus vai lá e traz vida, né, para o bonequinho de barro, né, para a pomba, para a ave, enfim. Então tem muitas coisas que divergem das próprias escrituras, porque as escrituras revelam que ele só tem o poder
que Deus, o Pai, concedeu a ele através do Espírito Santo. Então, Jesus vai operar os seus milagres nos seus 3 anos e meio de ministério, após o Espírito Santo descer sobre ele nas águas do batismo. Ele não era um menino prodígio, né? Jesus não era alguém que nasceu com poder. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua glória, diz Filipenses 2. Ele se esvaziou de todo o seu poder. Ele se fez um de nós, ele se fez homem. Então, enfim. Então, tem muitas coisas loucas. Aí tem livros que vai falar da família de Maria, da Assunção de Maria, né, que Maria subiu aos céus, enfim. Mas, por incrível que pareça, esses livros não estão na Bíblia Católica, né? Embora acabam confirmando algumas tradições deles. E esses livros também, né, para falar daquilo que a gente usa, alguns desses livros, dessas cartas, elas são históricas em que sentido? Porque eles vão escrever daquilo que eles viram de fato, né? Então, vai ter alguns escritos que relatam, por exemplo, o que aconteceu com os apóstolos, como Pedro, Paulo, né, Tomé, cada um deles viveu, né, depois ali daquilo que a Bíblia não registra mais, e como eles vieram a morrer. Tá? Então, é desses livros que tem a tradição de que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, né? Paulo morreu por Nero, nas mãos de Nero, decapitado, e enfim, e várias outras situações, né? Então, são desses livros. Então, tem aquilo que, independente que não seja inspirado, pode ser considerado como histórico, ou aquilo que é gnosticismo, porque vai ter alguns livros desses que vai falar que Jesus não veio em carne, que Jesus era uma alma penada, era um espírito. Enfim, tem todo esse tipo de loucura, tá? Mas tem também história. A gente só não inclui nas nossas Bíblias porque a gente entende que o cânon, né, que o registro foi fechado. A gente crê num cânon fechado, num cânon, numa lista de livros que não dá mais para se abrir, né, mas que foi concluído quando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Apocalipse e o anjo, lá no final, pede para não acrescentar mais nada e pede para ele não selar aquele livro, né, porque o tempo estava próximo. Então, por isso que a gente não acrescenta outros livros, tá? Mas esses livros, dependendo, pode ser sim consultados como história. Tá? Nós não estimulamos, nós não proibimos. A Igreja de Jesus, ela não proíbe nada, né? Nenhum tipo de leitura. Até porque tem crente hoje lendo Harry Potter, né? Enfim, todo tipo de livro de bruxaria, de feitiçaria, né? de astrologia, né? Enfim. Então, a Igreja de Jesus a gente não proíbe, a gente orienta, né? Sempre a ler as Escrituras, né? A mergulhar na Palavra de Deus. Ela, de fato, tem que ser a nossa norma de vida. Mas, infelizmente, né? Tem quem leia de tudo, quem assista de tudo, né? E, enfim, pode trazer algum tipo de pensamento diferente acerca de Deus que a Bíblia não ensinou. Então, e não só livros hoje, né? Hoje a gente vive na época tecnológica. E aí vai novela, vai série, vai filme, vai de tudo que a gente assiste que distorce a palavra de Deus. Então, nós somos diferentes naquilo que se refere à Igreja Católica Apostólica Romana, que durante muito tempo proibiu, né, a leitura das Escrituras, a cópia das Escrituras, que alguém tivesse uma cópia das Escrituras em sua casa, ou que, por exemplo, lesse algum desses livros aí além do que está lá na Bíblia dela. A gente não proíbe, a gente só orienta a medir o peso
de um em detrimento do outro. As Escrituras são a palavra de Deus, então não tem comparação. E um outro assunto, né, é sobre a inspiração. Então, a gente falou o primeiro termo, que é o cânon, o segundo, que é o apócrifo, e o último agora, que a gente pretende falar, é mais um termo teológico chamado de inspiração, né? Só que essa palavra, né, está na nossa Bíblia em português, né? Em 2 versículos, pelo menos, do chamado Novo Testamento. Então, vamos lá. A palavra inspiração, ela é uma palavra, na verdade, do latim, né? Significa, né? Ela tem origem na questão de soprar em alguém, né? Soprar em ou insuflar. O termo, ele está baseado lá em 2 Timóteo 3,16 e também tem em 2 Pedro 1,21. Está escrito aí no slide. 2 Pedro 1,21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então está aí a palavra, inspirados. E lá em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Então tem aí a palavra inspirada. E proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então essa palavra, esse termo inspirado, durante muito tempo, eu imaginava como se fosse alguém que estivesse enchendo o seu pulmão de ar, né? Mas na sua origem, né, lá no grego, no latim, na verdade, você soprar em algo, soprar em alguém. Então lembra, né, logicamente, do que aconteceu lá em Gênesis 2, quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão e dá vida ao Adão. Então é um ato miraculoso da parte de Deus. Só Deus, ele tem esse poder, tá? E só alguns receberam esse sopro de Deus específico, tá? Porque a gente não vê essa palavra usada para outras questões, né? Ela é utilizada aqui para a questão do registro escrito, né, da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Então, não posso comparar, né, a palavra de Deus com qualquer outro livro que não está contido nela, que tenha surgido lá no período interbíblico, como os livros da Igreja Católica, ou como os livros que foram surgindo a partir do século II, III, IV, e assim sucessivamente, que são livros que a gente não considera. Tá? E qual a diferença desse inspirar para que seja registrado a Bíblia com outras questões? Tá? Por exemplo, tem lá um livro que ficou muito famoso, muita gente leu, que é A Divina Revelação do Inferno. Né? Lá uma mulher, ela afirma ter ido ao inferno e ter conhecido lá como é que funciona o negócio. Só que é um livro que contraria completamente ao que diz as Escrituras. Até porque, pelo que diz a palavra de Deus, o lago de fogo, ele só vai ser inaugurado lá no fim de tudo, lá no juízo final. Vai ser inaugurado no final da grande tribulação, pelo anticristo e o falso profeta, mas ele só vai ser aberto, né, para as pessoas, né, que não forem salvas, no final de tudo, no juízo final. Então não tem ninguém hoje, né, sendo furado pelo garfo do capeta ou coisas do tipo. Então não tem como comparar, né? Ou comparar com alguma coisa que até seja de Deus, mas que é algo específico, provisório, temporário, como um sonho, uma profecia, uma canção que toca nas pessoas e que traz libertação, traz salvação. Então não tem como comparar.
essa inspiração que Deus deu, que Deus soprou, né? Que gerou esse milagre da Escritura que nós temos nas mãos, comparado com outros livros, canções, pregações ou qualquer coisa do tipo. Tá? Não tem como comparar. E aqui a gente pega um termo da teologia, né, sobre a doutrina da inspiração. E o que acontece aqui? Existem duas questões aí na doutrina da inspiração. Tá? Que é a inspiração verbal, a primeira delas, cada palavra é inspirada, e a inspiração plenária, a Bíblia como um todo é inspirada. Então, vamos ler aí o texto que está no slide. Sobre a inspiração verbal. Toda palavra dos autógrafos, ou seja, os manuscritos originais, lá, os escritos pelos apóstolos, é inspirada. Só um parênteses que a gente abre aqui. Por exemplo, Paulo, Pedro, João, Marcos, Lucas, do escritor aos Hebreus, Tiago, Judas, esses homens, eles foram inspirados, eles receberam o sopro de Deus para escrever. Só que depois, outros homens copiaram, traduziram, separaram em capítulos e versículos. Tudo isso é inspirado? O que vocês acham? O que vocês podem me dizer aí? A separação dos livros por temas, a separação de capítulos e versículos, as traduções que a gente tem hoje, diversas traduções, versões, isso é inspirado também? Da mesma forma que foi lá os apóstolos? É difícil definir isso, né, Rodolfo? Mas eu acho que eu diria que não. Pela quantidade de coisas que a gente vê que acaba atrapalhando o nosso entendimento. Pois é, né? Então, existe, por exemplo, depois a gente vai falar, se der tempo, um pouquinho da divisão de capítulos e versículos, mas a divisão de capítulos e versículos não foi algo inspirado por Deus. Na verdade, isso até nos ajudou muito de uma forma, mas nos atrapalhou muito de outras formas. Porque quando a gente lê um determinado versículo isolado e propaga esse versículo, as pessoas têm um entendimento errado. Pode ter um entendimento errado sobre o que aquele versículo está dizendo, porque ele está isolado do seu contexto. Então, isso pode prejudicar. Outra coisa são as traduções. Teve traduções que elas foram tendenciosas. Eu vou citar uma delas, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, a tradução do Novo Mundo, de Charles Russell. É totalmente tendenciosa. Ele deixa claro isso. Quem tiver algum dia acesso a uma tradução do Testemunho de Jeová, pode ver lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz lá, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era... Aí eles acrescentaram um Deus, artigo indefinido, um. Então, por que eles traduziram dessa maneira? Porque o Charles Russell, ele não acreditava na divindade de Jesus, não acreditava que Jesus era Deus na eternidade. Então, ele acrescenta o artigo indefinido um e coloca lá Deus em minúsculo, justamente para dizer que Jesus era um Deus pequeno, um Deus fraco, vamos dizer assim, um Deus menor, para não reconhecer que Jesus era Deus. E outras traduções que a gente pode falar mesmo no meio evangélico, que tendem a ser tendenciosas também. Por exemplo, o fim da lei é Cristo. Isso pode ser tendencioso, né? Como a gente explicou na última aula, mesmo no português a gente pode entender, né? A finalidade da Torá, da lei, é Jesus, é o Messias, é o Cristo. Então, a tradução pode ter equívocos. E, da mesma maneira, as cópias, né?
as cópias podem não ser inspiradas por Deus. Por quê? A gente vê, por exemplo, lá em João, quando fala do paralítico que estava na fonte e ele esperava as águas se moverem, porque ele esperava ser curado. E o que acontece? Os primeiros versículos ali, eles foram possivelmente acrescentados por algum copista para explicar aquela situação. Então, existem cópias que elas vão nos ajudar a entender o sentido do texto, mas não necessariamente são inspirados. Porque ali o copista ele explica que, na época, as pessoas acreditavam que o anjo de Deus descia e mexia as águas. E o primeiro que pulasse ali era curado. Era uma crença que existia na época. Mas Deus nunca fez isso, né? De quem chegar primeiro é curado, né? Quem fizer tal coisa primeiro recebe a bênção. É bem louco isso. Mas, na cópia, o escriba pode ter acrescentado essa informação para explicar por que o paralítico estava ali esperando alguém levar ele até a fonte. E outras situações. Quem dá a benção é Deus, né? Oi? Quem dá a cura é Deus. Quem dá a cura é Deus, e Deus não dá fio. Desculpa. Já vou desligar o microfone, desculpa. Ah, tá. Não, sem problema. Pode falar também, gente. E realmente, como o Davi falou, quem cura é Deus. E Deus não especifica a cura, né, só para um. Né? Seria muito louco, né? Não, o anjo vai descer, vai mexer as águas, e o primeiro que pular na fonte é curado, o restante que morra. Não se parece muito com Deus isso, né? Não tem ligação com nenhuma outra passagem das Escrituras isso. Enfim, então, aquele homem ele estava esperando, né, aquela crença, e Jesus vem e cura ele, né, sem precisar levá-lo à fonte. E ele fica de pé e sai glorificando a Deus. Bom, então, voltando aqui, toda a palavra dos autógrafos, né, os manuscritos originais, sim, é inspirado. O que veio depois, a gente não pode prometer, mas o que veio dos apóstolos, sim, é inspirado. Isso era necessário, pois a revelação escrita de Deus consiste de proposições que são comunicadas por meio de palavras. Então, Deus usa palavras para comunicar aquilo que era preciso ser registrado. Aí diz aqui no slide, verificamos isso também a partir de uma consideração inteligente das citações do Antigo pelo Novo Testamento. Então, em Mateus 22, 32, tem o argumento de Jesus sobre o Êxodo 3, 6, né, que não estão no passado. Ele afirma que é presente a situação. Né? Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é o Deus de vivos. Né? Abraão está vivo. Abraão, Isaac e Jacó, para Deus, está vivo. Em Gálatas 3,16, Paulo prova o seu ponto apontando para Gênesis 12, 7. Ele fala da descendência no singular, apontando só para um descendente, que é Jesus, e não de descendências, né, de vários descendentes de Abraão, no plural. Então, Jesus, os apóstolos, eles sim se baseiam nas palavras do chamado Antigo Testamento, entendendo que aquilo ali era a vontade de Deus. E a questão, além da inspiração verbal, ou seja, cada palavra é inspirada por Deus, lá registrada pelos profetas e pelos apóstolos, tem também a inspiração plenária, ou seja, a Bíblia como um todo é inspirada. Então, a palavra plenária significa plena, completa. Refere-se ao fato que a Escritura é inspirada em todas as suas partes, em todos os diferentes tipos de literatura que ela contém e em todos os assuntos que aborda.
não somente em suas doutrinas, mas também em questões de geografia, história, ciência, cultura e vida. Então, nesse sentido, né, eu tenho outro termo da teologia que é a inerrância da Bíblia. Na Bíblia não tem erros. Se houver algum erro, foi de quem copiou, foi de quem traduziu, foi de quem explicou, e não da Bíblia em si. Tá? Até porque ela foi soprada por Deus, e Deus conhece tudo. Né? Deus conhece a geografia, a história, a ciência, a cultura, etc. Até mesmo sua gramática é soprada por Deus. Uma razão pela qual devemos insistir numa tradução cuidadosa da Escritura e não devemos nos satisfazer com nada menos. No sentido de que a gente, quando está estudando, a tecnologia nos permite hoje. A gente precisa se habituar mais com a tecnologia nos estudos da Bíblia. Porque antigamente, né, quando não tinha computador, não tinha a tecnologia, eu pegava várias Bíblias de várias traduções diferentes e analisava cada tradução naquele texto que eu queria estudar, meditar. Hoje, isso é possível através de sites, né? Tem determinados sites, como a bibliaonline.com, que você consegue colocar na tela, né? Duas traduções diferentes. E numa coluna, uma tradução específica, por exemplo, João Ferreira de Almeida, atualizada e revisada. E na segunda coluna, você pode ir variando em outras traduções, tanto no português quanto em outras línguas, no grego, no hebraico, né? Isso é possível. Então, quando você analisa, né, diversas traduções e o contexto, isso pode te ajudar a entender de fato o que aquilo ali significa. Oi. Só para avisar, daqui a uns 7 minutos e 40 e poucos segundos vai cair de novo a transmissão. Legal. Tá ótimo. Obrigado, Davi. E aí, né, a partir disso, então, entendendo que a Escritura é inspirada palavra por palavra e a Escritura como um todo é inspirada, aí a gente tem, né, as diversas formas de entender isso, né? A inerrância da Bíblia e a infalibilidade da Bíblia, né? São dois termos, né, complexos, né, bonitos, inerrância e infalibilidade. Tentam até dizer que o Papa é infalível, que o Papa é inerrante, né? Algumas doutrinas católicas afirmam isso, né? Mas a gente só afirma isso com relação à palavra de Deus, a nenhum outro homem, nenhum outro líder, nenhum outro homem santo, profeta de Deus. Até porque a Bíblia, que é inerrante, mostra os erros dos seus líderes, né? Dos erros da igreja. E aqui nós temos, né, nessa primeira imagem, uma foto lá de Israel, do deserto, nas cavernas de Qumran. Nessas cavernas foram encontrados livros de mais de 2.000 anos atrás. E esses livros, tem vários outros livros, apócrifos e tudo mais, mas nessas cavernas tem lá o registro das Escrituras Sagradas. Numa época em que a Bíblia estava entrando em dúvida, em que homens estavam duvidando da Bíblia por conta de várias cópias diferentes, né, várias traduções diferentes e tudo mais. Aí vem um achado arqueológico comprovar que a Bíblia não mudou. E o que teve de mudança tem como ser mostrado, comprovado ao longo do tempo. Por isso que nas nossas Bíblias, quando tem algum versículo, algum capítulo que não tenha nos manuscritos originais, eles ficam entre colchetes. Por exemplo, quando Jesus fala que a caixa de demônios que só são expulsas com oração e jejum, e esse jejum está entre colchetes. Se você reparar na sua Bíblia, né, se ela for uma edição mais atualizada, vai estar entre colchetes. Outra passagem é a mulher adúltera, né, que foi pega em flagrante adultério. Também toda essa história está entre colchetes, porque elas não estão nos manuscritos mais antigos.
tá? Em alguns dos manuscritos mais antigos. Enfim, então, vários outros achados arqueológicos foram comprovados. Jesus tinha dito que se as pessoas se calassem, as pedras iriam clamar, e foi isso que aconteceu. No período em que a própria igreja, em que os próprios teólogos colocaram em dúvida a palavra de Deus, e depois lá, Revolução Francesa, o Iluminismo, né, a ciência acima de tudo, a Bíblia ficou, né, de canto, de lado. Mas aí vem a arqueologia e se comprova de diversas maneiras diferentes, cidades, nomes, reis, histórias, de todas as escrituras sendo comprovadas pela arqueologia. Além da arqueologia, né, o que eu gostaria de fechar seriam as profecias. As profecias comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, uma profecia de Jesus na parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus diz que quando os seus servos dormissem, ou seja, quando os apóstolos morressem e os outros líderes que surgissem, eles ficassem desapercebidos, o diabo, Satã, iria plantar o joio no meio do trigo. E foi isso que aconteceu, né? Os líderes da igreja, né, começaram a se confundir, começaram a entrar em outros livros, livros ocultos, evangelho disso, evangelho daquilo, doutrina disso, doutrina daquilo, purgatório, missa aos mortos, Assunção de Maria, intercessão aos santos. Enfim, a igreja como instituição, ela se desviou do seu propósito. Então, a palavra, eu só estou citando uma profecia, né, dentro daquilo que a gente tem falado até agora, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a Bíblia está repleta de profecias que se cumpriram ao longo do tempo. Então, só para finalizar, louvo a Deus pela essa oportunidade de falar sobre a palavra de Deus. A gente teria muito mais coisas para falar, até porque a teologia tem outras coisas, outros tópicos a falar sobre isso, mas até aqui o Senhor nos permitiu estar juntos para falar sobre as Escrituras Sagradas e sua história, sua importância, sua relevância. Então, eu louvo a Deus por cada um aí que participou, e se tiverem dúvidas, podem me passar, tá? Eu estarei disponível hoje ao longo do dia para a gente poder discutir e reafirmar alguns pontos que possam não ter ficado claros, até mesmo do teste. A gente deu um prazo de até hoje para vocês entregarem o teste, né, o exame. Então, vocês podem perguntar, né? Lógico, a gente, dentro aí das possibilidades, a gente orienta para que a gente possa compreender. No final de tudo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traz as escrituras que são santas, que são sagradas, que foram inspiradas para que a gente viva. A gente não precisa, para se chegar a Deus e para a salvação e para conhecer quem é Jesus e amar o próximo, de nada mais do que as escrituras. Ela não pode ser comparada ao peso da tradição, ela não pode ser comparada ao que líder algum jamais falou, e ela não pode ser comparada às revelações particulares, porque ela não é de particular interpretação. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um, para que a gente possa mergulhar na palavra. Quem não leu a Bíblia toda, né, procurar ler a Bíblia toda até morrer, ou até Jesus levar, né, no arrebatamento. Mas é importante a gente viver, né, em prol de conhecer a palavra de Deus e, como Esdras, né, praticá-la e, a partir de então, pregar, anunciar. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos e estamos à disposição. Amém? Muito obrigado.